Se ajeite aí na cadeira que os causos de hoje tão arretado demais, viu? Tem história que arrepia o cangote e sacode o bucho de tanto rir. Mas antes, escuta aqui o recado de um véi matuto. Eu já ralo na roça o dia todinho e ainda arrumo tempo pra contar esses causos só pra alegrar vocês. E eu gosto, viu? Gosto demais de prosear. Mas pra continuar com essa lida boa, eu preciso da força de vocês. Dá o like, compartilha com os parentes, se inscreve no canal e dá uma hypada também que ajuda mais que café forte de manhã cedo. Não vai esquecer, hein? Agora vamos deixar de lenga-lenga e se embora pros causos, que é isso que o povo quer. Minha gente, se achegue pra cá, que hoje o causo que vou contar não foi de ouvir de avô, nem de bisavó, não. Foi coisa que eu vi com meus próprios olhos, ainda pequeno, nas terras quentes lá pros lados de Arco Verde, no sertão de Pernambuco, num tempo que o mundo andava mais devagar e a vida se segurava, era na reza e no braço. Nós morava num baixadão, perto do riacho do Melado. A casa era de barro batido, telha velha e chão batido, e vivia sempre com cheiro de café torrado e fumaça de lenha. Do outro lado da serra, para lá das bandas de posse, já em Goiás, morava um povinho que todo mundo respeitava, os Barroso. Povo trabalhador, criado no cabo da enxada e na fé em Deus. Entre esse povo, tinha uma mulher que era mais falada que notícia ruim em cidade pequena, Dona Zefina Barroso. Mulher preta, alta, com um andar meio mancando porque tinha uma perna mais grossa que a outra, mas com um respeito que só vendo. Diziam que ela via coisa que ninguém via, que rezava para sarar quebranto, espantar vento ruim e até benzia bicho com bicheira. Não sabia ler nem escrever, mas sabia cada reza antiga que nem Padre Novo lembrava. Pois naquele agosto de lascar, sol quente que rachava a cuca, meu pai resolveu botar fogo na roça para limpar o terreno. Era assim que a gente fazia. Derrubava a mata no braço, deixava secar uns meses e depois metia fogo para plantar milho e feijão. O problema é que a roça ficava colada no pasto de um fazendeiro metido a rico lá de posse, seu Aguinaldo Brandão, homem cheio de gado e cheio de história para arrumar encrenca. Se o fogo passasse pro lado dele, era prejuízo e confusão na certa. Meu pai, sabedor do risco, disse logo: mulher, manda chamar Dona Zefina que ela serra fogo. E lá foi minha mãe, Dona Quitéria, mandar recado. No outro dia cedo, Dona Zefina chegou com o marido, seu Benício, um hominho vermelho de sol, cabelo enroscado até na sobrancelha e um sorriso tão largo que parecia que vivia rindo sozinho das próprias lembranças. Dona Zefina veio ajeitada. Na blusa, escondida no bolso, trazia uma imagem de São Benedito. Debaixo do braço, uma garrafinha com água benta que ela tinha pegado, segundo dizia, na madrugada de São João, lá na fonte do Saco Verde. Trazia também um maço de cigarro de palha e um terço gasto de tanto uso. Cadê o aceiro? Perguntou ela, falando pelo nariz. Meu pai apontou o terreno. Tinha aceiro na parte da mata, que era fácil de segurar o fogo, mas na beira do pasto era só Deus mesmo para não deixar a chama atravessar. Dona Zefina não se demorou. Acendeu um cigarro, botou a imagem de São Benedito numa das mãos, a água benta na outra, e começou a caminhar rente à divisa. Cada passada, ela ia rezando baixinho, soltando um benze daqui, benze de lá, e molhando o capim com 3 pinguinhos da água. E o fogo, minha gente, já vinha roncando. O capim gordura do pasto do seu Aguinaldo era alto, seco e pegava fogo mais ligeiro que pavio de rojão. O vento, que até então estava soprando para o lado do pasto, começou a virar para o outro canto, como se obedecesse àquela mulher. Eu, pequeno, curioso, seguia de longe, olhando. O fogo vinha lambendo o chão e quando chegava no pedaço que Dona Zefina tinha passado, parecia que perdia a força. A chama murchava, tremia e não passava dali. E o mais bonito, ficou uma linha certinha, preta de um lado, verde do outro, como se alguém tivesse cortado no facão. Meu pai e os vizinhos ficaram de queixo caído. É um milagre, disse um. É a reza dela, homem de Deus, respondeu outro. Dona Zefina seguia devagar, mancando, fumando, rezando, e a roça queimando só do lado que podia.
O povo acompanhava atrás, igual procissão. Foi aí que, quase no fim da divisa, ela parou, fechou o olho e fez um gesto com o dedo, como quem aponta para alguma coisa. Eu pensei que era parte da reza, mas ela disse pelo nariz: "Tem obra lá aí." Meu pai foi olhar e, num cupinzeiro meio aberto, tinha uma cascavel enrolada, língua para fora, fugida do fogo. Se não fosse ela ver, a cobra tinha pego a gente na certa. Quando o fogo apagou de vez, a alegria foi grande. Todo mundo riu, fumou, agradeceu a Deus e abraçou Dona Zefina. Seu Benício, rindo, ainda disse: "Viu, compadre, essa mulher aí segura fogo e segura cobra." Naquele dia, eu aprendi duas coisas: que o sertanejo vive de fé e que, às vezes, a reza segura mais que qualquer trator. E se um dia, quando eu chegar no céu, der de cara com São Pedro, vou pedir: "Seu Pedro, bota aí pra chamar Dona Zefina e seu Benício, que eu tô com saudade de prosear e fumar um cigarro de palha com eles." Porque tem gente que, quando vai embora, leva um pedaço da gente junto. Pois num é que uma vez, meu amigo, lá pros lados de Santa Rosa do Piauí, cidadezinha pequena, quente que só brasa de fogueira, onde o vento parece que tem preguiça de passar, morava eu e minha mulher, a Mariinha. Era o tempo que ela estava buchuda do nosso primeiro menino. Eu sempre fui encherido para essas coisas antigas, sabe? Móvel de madeira boa, pesada, que se cair no pé mata mais rápido que picada de cascavel. Eu via um banco rústico, uma cômoda talhada à mão e já ficava doido para levar para casa. Mas Mariinha não. Ela gostava era de coisa nova, brilhando com cheiro de tinta. Pois bem, um dia eu fui para a cidade de Oeiras comprar umas coisas e vi, numa loja de móveis usados, um berço de madeira linda, jacarandá puro, brilhoso que parecia até encerado com banha de porco. Uma peça rara, parecia que tinha saído direto de um casarão antigo. Eu bati o olho e pensei: "É esse, meu menino vai nascer dormindo no luxo." Comprei, botei na carroceria do caminhão do Zé Pequeno e fui feliz para casa. Quando Mariinha viu, fez uma cara que dava para fritar ovo na testa dela. "Oxente, homem, isso aí é de segunda mão. Deus me livre botar meu fio num trem que já rodou por aí." Eu ri. Disse que madeira daquela não se acha nem em capital. E pronto. Foi aí que Mariinha me contou um causo que ela mesma tinha ouvido de sua avó, lá nos tempos que morava em Picos. O causo era assim: tinha um casal muito pobre, lá na beira de Simões, pertinho da divisa com o Ceará. Mulher grávida do primeiro filho, marido fazendo bico de tudo. Capinava a roça, consertava cerca, até cortava cabelo com tesoura cega. Um dia eles passaram na única loja de móveis usados da cidade e viram um berço bonito demais, todo envernizado, com entalhe de flor nas laterais. Compraram, limparam, botaram no quartinho e ficaram esperando o menino nascer. Quando o menino nasceu, não chorou muito não. Mas foi só botar ele no berço que parecia que entrava num paraíso. Ficava caladinho, sorrindo, mexendo as perninhas como quem tá vendo coisa boa. Até aí, beleza. Só que com o passar dos meses, o menino ficou apaixonado pelo berço. Não queria colo da mãe, nem do pai, nem brincar na rede. Chorava era para voltar pro berço. E quando começou a andar, saía correndo com os bracinhos abertos, feito quem corre para abraçar alguém, só que não tinha ninguém ali, era pro berço mesmo. O mais esquisito era que ele vivia falando mamãe quando estava no colo da mãe, mas também chamava mamãe olhando pro berço, rindo, esticando os braços. O povo da cidade, que adora um fuxico mais do que jumenta gosta de mandioca, começou a cochichar: "Menino é sendo cuidado por alma de mulher que morou nesse berço." Foram falar com o padre da paróquia de Nossa Senhora das Graças, que disse: "Minha gente, há mistérios que a gente não explica, só Deus sabe." Um dia, o casal voltou na loja de móveis usados para comprar uma cômoda. O dono, um cabra magro, de bigode ralo, puxou o marido num canto e falou: "Pois é, vocês compraram o berço, né? Vou lhe contar. Esse berço era de um casal que morava lá pros lados da Serra da Ibiapaba. Eles esperaram 5 anos para ter filho. Quando a mulher engravidou, o quartinho foi preparado todo com amor. Mas o menino nasceu doente, doença que médico nenhum curava. Viveu só 6 meses. O homem engoliu seco e o dono da loja continuou. A mãe sofreu tanto que adoeceu também. Parou de comer, definhou e menos de 1 ano depois morreu.
Diz o povo que o espírito dela não se apartou do berço porque ali estava o filho dela. E quando botam um bebê lá, ela cuida, embala, afaga, como se fosse o dela. E foi aí que o casal entendeu porque o filho gostava mais do berço do que do colo da mãe viva. Era como se tivesse duas mães, a de carne e osso, e a de alma. O tempo passou, e segundo os velhos da cidade, que estudaram essas coisas de religião, a alma ficou ali cuidando até a criança completar 7 anos. Depois disso, sumiu. Dizem que é porque antes dos 7 anos a criança é inocente, mas depois já sabe o que é pecado, e aí cada um tem que se virar com seu anjo da guarda. O menino cresceu, virou homem e contava essa história para todo canto. E eu, escutando aquilo de Mariinha, olhei para o berço que tinha trazido de Oeiras e pensei, eita, será que eu botei um fantasma dentro de casa? Mas depois foi rindo. Se fosse uma alma boa, ia me ajudar a trocar fralda e embalar o menino nas madrugadas. E vou lhe dizer, se for verdade, essa alma me ajudou mesmo, porque o menino dormia a noite todinha no berço sem dar um pio. E assim, meu amigo, ficou o causo do berço de Santa Rosa do Piauí. Eu conto ele porque causo bom não é só para botar medo, é pra gente pensar no mistério que é a vida e na força que o amor de mãe tem, mesmo depois que a mãe já não tá mais nesse mundo. Pois bem, minha gente, eu não sei se vocês acreditam em assombração, mas vou logo avisando. Quem não acredita é só porque nunca se pegou no meio de um breu danado, no mato, com um vento frio assoviando no cangote e um choro de menino que parece vir de todo canto e de canto nenhum. Isso que eu vou contar aconteceu lá pros lados de Arapiraca, em Alagoas, já na beira de Quebrangulo, quase encostando no sertão pernambucano. Eu era moço ainda quando ouvi esse causo pela primeira vez, mas até hoje ele arrepia os cabelos do braço só de lembrar. Lá morava seu Manuel Sabino e Dona Quitéria das Dores, um casal que não tinha luxo não, mas tinha respeito na comunidade. Gente trabalhadeira, católica, que vivia de plantar milho, criar umas vaquinhas leiteiras e vender queijo na feira. Casaram novos e com pouco tempo nasceu o primeiro filho, o Pedrinho, menino ativo, danado para correr atrás de galinha, mas com um coração doce que só. Quando o Pedrinho tinha uns 8 anos, apareceu por lá um tal de Severino Basto, um cabra que vinha do sertão do Piauí, peão de trecho, como diziam. Desses que trabalham de tudo um pouco, de cortar cana a domar boi chucro. O homem era forte, alto, falava manso e, como não tinha parente por perto, acabou morando e trabalhando com a família. Severino foi virando quase um tio pro Pedrinho. Ensinava a pescar no açude do sítio Pau-Ferro, jogava bola de meia na estrada de barro, levava para ver as vaquejadas lá em Palmeira dos Índios. Quando seu Manuel saía para caçada ou para feira, era Severino quem ficava tomando conta da casa. Só que, como a vida é cheia de voltas, seu Manuel caiu doente, de um mal no peito e morreu em poucos meses. Foi um desgosto grande. Dona Quitéria ficou viúva com 29 anos. Pedrinho ficou desolado e Severino, que já tinha uma boa amizade com os dois, passou a ajudar mais ainda. O tempo foi passando e o povo começou a cochichar. Olha, Quitéria e Severino tão muito junto, viu? E não deu outra. 1 ano depois, casaram. No começo, tudo ia bem. Mas tinha um negócio que Severino não engolia direito. De vez em quando, à noite, Quitéria abraçava Pedrinho, o menino chorava lembrando do pai morto e aquilo batia um ciúme atravessado no novo marido. Pois um certo dia, Severino disse: Quitéria, amanhã vou ajeitar a porteira lá do sítio que tá caindo aos pedaços. Preciso cortar um mourão novo. Prepara o almoço cedo e manda Pedrinho levar lá pra mim, que eu não volto pra casa até terminar. Quitéria fez como ele pediu. Botou a comida numa marmita de alumínio, embrulhou num pano de prato e Pedrinho saiu todo contente, com o chapéu de palha meio torto na cabeça. Foi a última vez que o viram. Severino voltou no fim da tarde, suando, dizendo: o menino veio, me deu o almoço, disse que ia cortar caminho pelo mato, mas eu vi rastro de onça ontem por lá. Será que foi um alvoroço? Todo mundo na região procurou. Vizinho, primo, até vaqueiro de longe. Cavaram beira de rio, olharam buraco de tatu, seguiram pegada de bicho e nada.
O caso esfriou depois de 3 meses, mas ficou uma tristeza e uma pergunta que ninguém respondia. Foi aí que começou o boato. Quem passava pela porteira depois da meia-noite ouvia choro de menino. Não era choro baixinho, não. Era soluço desesperado, de cortar o coração. Primeiro, um vaqueiro que voltava de uma farra em Lagoa da Canoa jurou que ouviu. Depois, 2 rapazes que iam para forró disseram a mesma coisa. Em pouco tempo, ninguém mais queria passar por lá de noite. Anos depois, chegou um padre novo em Quebrângulo, o padre Aristides, homem sabido, de fala boa, mas com um espírito curioso que só vendo. Quando soube da história, chamou Dona Quitéria. Minha filha, vamos lá ver isso. Não é coisa de Deus uma alma penando assim. Ela, com o coração apertado, relutou, mas foi. Chegaram lá quase meia-noite. Quando deu 12 badaladas no sino da matriz, começou. Um choro fundo, doído, bem debaixo da porteira. Quitéria travou na hora. Padre, é o choro do meu Pedrinho. Eu conheço cada soluço dele. É ele. O padre ficou calado, rodou o terço na mão e reparou num mourão grande, recém-trocado na época do desaparecimento, fincado num monte de terra um pouco mais alto. Disse baixinho: aqui tem coisa. No outro dia cedo, padre Aristides voltou com 2 cabras fortes. Tiraram o mourão, cavaram, e lá estava o esqueleto pequeno, ainda com um pedaço de camisa vermelha que Quitéria lembrava ter dado para o filho naquele dia. O menino tinha sido enterrado sentado e o mourão posto em cima. A notícia correu feito vento. Pressionado, Severino confessou. Matou o menino num ataque de raiva, porque o guri chorava pelo pai e ele não aguentava mais. Foi preso e morreu na cadeia de Maceió anos depois, sem nunca receber visita. Dona Quitéria, depois disso, vestiu preto e disse que nunca mais queria saber de homem nem de filho. Viveu cuidando de doentes, ajudando vizinhos, doando queijo e leite para quem não tinha, até morrer velhinha, com fama de santa. A porteira, depois que o corpo foi tirado, nunca mais chorou. Mas até hoje, quem passa por lá garante que sente um arrepio diferente, como se Pedrinho ainda estivesse vigiando para que ninguém mais sofra o que ele sofreu. E eu digo, se foi verdade ou invenção, eu não sei. Só sei que, por via das dúvidas, quando eu passo por aquelas bandas de noite, passo ligeiro e nem olho para trás. E deixo um conselho de matuto. Desconfie de quem sorri demais sem mostrar os dentes, que às vezes é para não mostrar o veneno. O nome da moça dessa história era Maria das Dores, mas todo mundo chamava ela só de Dorinha. Não que fosse triste, não. Era porque desde pequena, qualquer topada, qualquer arranhão, ela fazia um escândalo tão grande que parecia que tinham cortado o pé dela. Dorinha era bonita, dessas que o cabra vê e pensa 2 vezes antes de falar, mas tinha um gênio. O gênio. Só de olhar atravessado, já armava um bico. A mãe dela, Dona Severina, era daquelas mulheres que vivia mais preocupada com o que as vizinhas iam falar do que com o que tinha dentro de casa. Vivia ajeitando o vestido, ajeitando o cabelo e, claro, ajeitando a vida para os outros verem. Já o pai, seu Antero, era calado, trabalhador, mas mole para a filha. Qualquer coisa que Dorinha pedia, ele dava, só para não escutar reclamação. Pois bem, num dia quente de dezembro, no terreiro da casa de taipa onde eles moravam, chegou Zé Bentico e Maria do Socorro, um casal simples, mas com o coração do tamanho da Serra da Capivara. Eles eram compadres de Dona Severina e padrinhos da menina. Tinham vindo de longe, de Floriano, só para visitar e trazer um presente de aniversário para a afilhada. E o presente era um ovo. Sim, um ovo. E não era nem pintado, nem de chocolate, nem com laço bonito. Um ovo de galinha, comum, ainda meio sujo de palha. O povo que estava ali perto quase caiu na risada. Dorinha, na mesma hora, fez cara de nojo. Mainha, eu não quero isso, não. Um ovo? Que eu vou fazer com um ovo, pelo amor de Deus? Dona Severina, com aquele olhar de isso é pouca coisa, também não disfarçou. Ô, compadre, a gente agradece, mas a menina não tem o que fazer com um ovo desses. Zé Bentico deu uma risadinha calma. Pois então, se ela não quer, me dê cá que eu levo de volta.
e levou mesmo. Chegando em casa, no sítio deles, Maria do Socorro botou o ovo para chocar numa galinha carijó que estava no ponto. Dali saiu um pintinho amarelinho que cresceu, virou galinha e botou mais ovos. Esses ovos foram chocando, e em pouco tempo eles tinham um galinheiro bonito. Zé Bentico era esperto. Começou a vender algumas galinhas na feira de Floriano, trocar por milho, comprar mais bicho e, de repente, não tinha só galinha. Tinha bode, tinha porco, tinha até um burrinho para carregar as coisas. E tudo isso começou daquele ovo que Dorinha não quis. Os anos foram passando. Dorinha cresceu, continuou com aquele gênio de princesa do sertão, sempre esperando ganhar as coisas prontas. O tempo correu e, quando menos esperava, ela já estava lá com mais de 30 anos, solteira e morando com a mãe, que também já não tinha mais a mesma pose de antes. O pai, seu Antero, já tinha ido descansar na sombra eterna. Um dia, apareceu na porta da casa uma carroça bonita, puxada por 2 burros gordos. Era Zé Bentico e Maria do Socorro, agora com as roupas ajeitadas, chapéu novo e sorriso largo. Ó, compadre, vim trazer o que é da sua filha, disse Zé, descendo da carroça. Ele entregou um embrulho. Quando Dorinha abriu, quase caiu para trás. Era um saco de dinheiro, fruto das vendas e trocas que eles tinham feito ao longo de mais de 20 anos. Tudo partindo daquele ovo. Isso aqui, minha filha, é o que o ovo que tu não quis rendeu. Nós cuidou, criou, multiplicou e agora é seu. Dorinha, com a cara de quem tomou chá de jiló, só conseguiu dizer: mas por que não ficaram para vocês? Maria do Socorro respondeu: porque promessa é promessa. Nós era padrinho e madrinha, e isso foi presente. Só que presente bom é assim: quem sabe cuidar, faz crescer. Quem não sabe, perde antes de começar. A notícia correu pela cidade de Oeiras e virou motivo de prosa na feira, no açougue, na beira do rio. Teve gente que achou bonito o gesto, teve gente que riu da burrice da moça. Mas a moral veio mesmo da boca do seu Chico Magro, um velho pescador lá do Piauí, que depois de ouvir a história, soltou essa: no sertão, ovo não é só ovo, minha gente. Pode ser galinha, pode ser dinheiro, pode ser vida, mas só vira tudo isso se a gente tiver paciência e cuidado. E assim ficou o causo. Quem escuta, ri. Quem pensa, aprende. E quem acha que ovo não vale nada, que bote pra chocar antes de falar. Pois então escute esse causo aqui que vovô vai contar, que é dos bons, dos que a gente só ouve uma vez na vida e nunca mais esquece. Aconteceu faz tempo, lá pros lados de São Raimundo Nonato, no Piauí. No tempo que café era moeda forte e todo canto tinha uma colôniazinha de roça, com casa de taipa enfileirada, galinha ciscando no terreiro, menino correndo pelado com o bucho empinado e o povo todo se ajudando, ou se estranhando, que também acontecia, né? Pois bem, numa dessas colônias, morava o seu Bastinho na ponta de cima do povoado e o outro era o seu Amâncio, lá da ponta de baixo. Bastinho era um homem calado, mas quando abria a boca era para falar grosso. Amâncio não, era tagarela feito siri na lata, vivia se metendo em tudo, e o que não sabia, inventava. Os dois já tinham se arranhado em tempos passados por besteira de cerca, mas o que desandou o caldo mesmo foi o tal do futebol. Todo sábado de tarde, o povo da colônia se juntava no campinho improvisado que tinha lá no Baixio, perto do açude seco. A bola era remendada com fio de algodão e fé, e as traves eram 2 tocos de angico. Ali o povo jogava, gritava, caía, levantava, e no final sempre saía um copo de cachaça e muita gozação. Era o lazer da comunidade, o cinema deles. Sabe, o que ninguém esperava era que uma partida dessas ia acabar em coisa feia. No time dos mais novos, jogava o neto do Bastinho, um rapazinho danado de bom de bola, ligeiro que só ele, parecia que tinha formiga nos pés. No dos mais velhos, estava o filho do Amâncio, um zagueiro desajeitado, mas que jogava duro, na base da canela. Num sábado quente que só cuspe de ferro em brasa, estava tendo um racha entre as 2 bandas da colônia. O jogo estava pegado, e num desses lances, o neto de Bastinho passou zunindo por Amâncio filho e fez um gol bonito. Aí, Amâncio, que já estava de beiço virado desde o início do jogo, começou a chiar.
Disse que o menino era metido, que o vô dele botava banca demais e que o guri só jogava porque era leve, feito pena de passarinho. Bastinho ouviu aquilo lá do banco, coçando o sovaco com um pedaço de capim seco. Levantou devagarzinho e foi chegando perto. Disse assim: "Oxente, Amâncio, tua língua é maior que tua sombra, Rome. Se teu filho jogasse metade do que fala, já tava no Flamengo." Aí pronto, foi o estopim. Amâncio empurrou Bastinho meteu o facão na cinta, aquele mesmo facão velho de roçar mato, cabo de osso, que parecia mais um pedaço de relíquia da época de Lampião, e deu-lhe um talho no braço do outro. Nego diz que cortou seco, igual vara de mamona. O povo gritou, mulher desmaiou, menino chorou. O braço de Amâncio ficou pendurado só no couro e o facão de Bastinho ainda tilintou quando caiu no chão. Levaram Amâncio para o hospital da cidade grande, mas lá disseram que o estrago era muito, que não dava mais para salvar. Amputaram. O cabra voltou dias depois com o toco enfaixado e a alma lavada de raiva. Mas não ficou. Pegou as tralhas e foi embora para o Maranhão, onde dizem que virou vendedor de rede e contava da história dizendo que tinha perdido o braço brigando com onça. Já Bastinho, bem... O patrão da fazenda, que era um coronelzão de respeito, mandou ele ir embora também. Disse que não queria sangue na terra dele. Dispensou Bastinho e ainda disse: "Vá-se embora, Rombi, antes que se arrume outro para você cortar no meio." E assim foi. Os dois sumiram das redondezas, mas o povo nunca esqueceu o dia da briga do campo do açude. Até hoje, quando o pessoal se junta para jogar bola nos domingos, tem sempre um que diz: "Vamos jogar, mas sem facão dessa vez, vice?" Dizem que a colônia ficou meio assombrada depois disso. Não de fantasma, mas de lembrança. Toda casa daquela colôniazinha, que tinha umas 10 ou 12, todas iguaizinhas, tinha uma história, um segredo, uma saudade. Gente que nasceu, que morreu, que casou, que brigou, que sorriu e que chorou. Mas nenhuma história pegava tanto na alma do povo quanto a do Bastinho e do Amâncio. Anos depois, a colônia foi esvaziando devagarzinho. O povo foi indo embora para a cidade grande, atrás de emprego, de estudo para os filhos, de asfalto e internet. O cafezal morreu, as casas começaram a cair aos pedaços, o mato foi tomando conta e o campo de futebol virou pasto de vaca. Hoje em dia, quem passa por lá só vê as ruínas, umas paredes tortas, uns tijolos jogados, um fogão de lenha enferrujado. Mas se escutar bem, no silêncio da tarde, com o vento batendo nas folhas, parece que ainda se ouve os gritos da torcida, o apito do juiz improvisado e, se prestar mais atenção, dá até para ouvir a discussão dos dois velhos, como se o tempo tivesse parado. E assim, meus netos, se conta esse causo que nem todo mundo acredita, mas todo mundo respeita. Porque no sertão, a história do povo é igual tatu no buraco. Pode até não aparecer, mas está sempre ali, firme e escondida. Olhe, se você não acredita em encantaria, é melhor se sentar, cruzar as pernas e escutar esse causo com o espinhaço preparado, porque o que eu vou lhe contar aconteceu mesmo. E foi ali, pros lados de Caxias, no Maranhão, num tempo em que o galo ainda cantava 2 vezes antes do sol raiar. Pois bem, tinha um vaqueiro das antigas, daqueles que sabiam o cheiro do mato só de ventar. Chamava-se Zé Bastião. Homem reto, de palavra e de cachaça forte, dessas que até onça respeita. Só que Zé era teimoso que só uma mula empacada. Diziam que onde tinha mistério, ele ia. Não era por coragem não, era por abuso mesmo. Um dia, o compadre dele, Manuel Virgulino, chegou branco que nem mingau de goma, e disse: "Zé, sonhei 3 noites seguidas com um curral de madeira antiga, bem dentro da mata do Bico da Onça. No sonho, uma voz dizia que ali tinha um gado encantado, mas que só podia ser tirado por quem tivesse coragem de dormir lá dentro do curral, sem se assustar com o que visse." Zé Bastião coçou a barba, cuspiu pro lado, ajeitou o chapéu e disse: "Oxente, se é só para passar uma noite no meio do mato com vaca encantada e tudo, eu topo na hora. E se o gado for mesmo encantado, nós vende ele na feira de Caxias e compra um sítio novo cada um." No outro dia, de tardezinha, os dois se embrenharam no mato até o tal do Bico da Onça, um lugar que o povo evitava até de passar perto. Tinha árvore torta, silêncio que dava agonia, e cheiro de terra molhada com alguma coisa podre, coisa que não se explica. E não é que acharam mesmo o tal curral.
feito de madeira preta, gasta, uns paus que nem broca comia. E dentro, um bando de boi gordo brilhando, os olhos parecendo brasa. Mas nenhum mugia, só olhava. Manuel arregalou os olhos e disse: Zé, vambora, isso não é gado não, é alma de boi. Tô sentindo o cheiro de enxofre. Zé Bastião riu. Cheiro de enxofre nada. Isso é mato úmido com cocô de tatu. Bora, homem, vamos dormir aqui mesmo. Amanhã a gente laça e leva. Armaram uma rede cada um, ali do lado do curral. Manuel nem pegou no sono direito. Só cochilava e ficava vigiando o gado com o canto do olho. Foi aí que começou a coisa. Primeiro foi o boi do canto que abriu a boca e deu um mugido fino, parecia assobio de gente. Depois, outro começou a andar em círculo e um terceiro. Criou asa e voou por cima do curral. Zé Bastião acordou com isso, mas, mesmo vendo a cena, disse: É o sono, só pode. Vai ver que é efeito da cachaça com o feijão de ontem. Manuel já tremia. Queria correr, mas o medo pregava ele na rede. E então, meia-noite batendo no relógio do céu, apareceu o dono do curral. Um homem preto, feito carvão, alto que nem pé de jatobá, com um chapéu de palha queimado e um cinturão de cobra viva enrolado na cintura. Tinha os olhos amarelo gema, e os pés não tocavam o chão. Boa noite, seus curiosos, disse ele com uma voz que parecia sair de dentro de uma caverna. Quem dorme no meu curral tem que pagar o troco. Manuel gritou igual menino e saiu correndo para dentro da mata, perdendo o chapéu, alpercata e o juízo no caminho. Zé Bastião tentou se levantar, mas o corpo não obedecia. Estava grudado na rede como se o mato tivesse agarrado ele. O homem se aproximou, pôs a mão no ombro de Zé e falou: Você não tem medo? Gosto disso. Mas toda coragem tem seu preço. O gado você pode levar, mas vai levar também a sina dele. No outro dia, Zé estava sozinho. O curral sumido, sem boi, sem cerca, sem nada. Parecia que nunca tinha existido. Ele voltou cambaleando para Caxias, e quando chegou na feira foi contar o causo. Mas ninguém acreditou. Riram, disseram que era lorota de pinga vencida. Mas o povo começou a reparar numa coisa. Zé Bastião não pisava mais no chão. Andava por aí como se flutuasse um dedo acima do chão batido. A sombra dele não obedecia ao corpo. Andava na frente, virava de lado, ficava parada enquanto ele se mexia. E o pior, onde ele passava, o gado morria. Fazendeiro que recebia visita dele, perdia bicho no outro dia. Vaqueiro não queria mais conversar e até o padre de Caxias cruzava a rua quando via ele vindo. Zé foi virando assombração viva até que um dia sumiu. Dizem que voltou pro bico da onça para tomar conta do curral do capeta, ou então virou gado encantado também, quem sabe? Já Manuel Virgulino, o cabra que correu, esse vive até hoje, bem velhinho, contando essa história com as mãos tremendo e um olho só funcionando. Diz que nunca mais dormiu de rede e tem medo até de curral de brinquedo. E toda vez que o povo diz que é invenção, ele mostra a sola do pé cheia de espinho e diz: Foi correndo de lá pra cá, no escuro da noite. Corri tanto que deixei o medo pra trás e trouxe só o trauma. E eu, que tô lhe contando isso agora, não digo que acredito, mas também não duvido, porque no sertão, meu fio, onde tem boi de olho de brasa, tem coisa que não é desse mundo. Quem nasceu nas bandas do Barro Preto, lá pras quebradas de Picos, no Piauí, conhece bem a fama de Senhor Alírio, um cabra mais ligeiro que fiapo de vento. Dizia o povo que ele era mais sabido que padre velho com missa atrasada. E, para completar, vivia grudado com Juca, seu compadre de trapaça, que era da zona rural de Araguainha, no Mato Grosso, bem ali onde a poeira e o sol competem quem castiga mais. Agora sente o lombo, que esse causo é do tempo em que moleque brincava com bola de meia, peteca de palha de milho e corria com o pé rachado sem medo de formiga braba. Quando o mundo era só terreiro, manga no pé e medo de visagem. Naquela época, toda tarde, os meninos se ajuntavam na calçada da casa de seu Honorato, um velho aposentado que tinha mais história que livro de biblioteca. Contava causo de tudo quanto era jeito, de rei, de Sansão, de Davi, de cabra esperto e de padre enrolado.
Mas o que prendia mesmo a atenção era quando ele falava dos feitos de Senhor Alírio e do Juca, 2 cabras que aprontavam mais que gato em despensa. Diz seu honorato que num forró em Santa Filomena, Pernambuco, o rei da região, um coronel metido a sabichão chamado Coronel Bento das Candeias, duvidou da esperteza de Senhor Alírio. Eu quero ver se esse matuto é tudo isso mesmo. Quero que ele roube os cabritos de seu Ambrósio que tá levando pro mercado de Ouricuri, sem bater, sem empurrar e sem o dono perceber, só na manha. Senhor Alírio coçou o queixo, deu aquele sorriso de canto de boca e respondeu: preciso só de um par de botina véia. Pegou 2 botinas furadas, dessas que nem espantalho quer mais, e saiu na frente da estrada onde o cabriteiro vinha vindo. Colocou uma botina no chão, bem na beirada da estrada de terra, e a outra uns 100 metros mais para frente. Quando seu Ambrósio passou, viu a primeira botina. Oxente, só presta se tiver as 2. Foi, passou, achou a outra, voltou para buscar a primeira e nessa enrolada toda, Senhor Alírio desamarrou os cabritos, escondeu no mato e foi-se embora, leve e solto, parecendo brisa. No outro dia, o povo todo só falava disso na feira de Oeiras e o coronel estava mais encabulado que bode em dia de missa. Mas a história não para por aí, não, senhor. Num tempo depois, passou pela vila um tropeiro vindo de Goiás, levando uma mula cheia de ouro, dinheiro e encomenda dos coronéis da região. A mula parecia um cofre ambulante. O coronel então desafiou o senhor Alírio de novo. Quero ver tu roubar essa mula sem encostar nela. Senhor Alírio deu uma cuspida de lado e disse: deixa comigo. Alírio foi lá, pegou um chapéu de couro, furado no cocuruto, botou no meio da estrada e ficou ajoelhado em cima dele como se escondesse um segredo. Quando o tropeiro passou, perguntou: o que tá fazendo aí, homem? Acabei de pegar um passarinho raro, cabra. Vale mais que essas mulas tua toda, mas se eu levantar o chapéu, ele voa. Tô só esperando minha gaiola que deixei em casa. O homem, curioso e ganancioso, largou a mula para segurar o chapéu e disse: vai buscar a gaiola que eu fico aqui. Mal virou as costas, senhor Alírio montou na mula, virou o mundo e só apareceu dias depois em Corrente, no Piauí, vendendo tudo na feira. O tropeiro, esse tá até hoje olhando pro chapéu, achando que o passarinho vai pular dali a qualquer hora. Agora, quem pensa que só senhor Alírio era sabido, nunca ouviu falar no Juca do Barro Preto, um cabra estudado de orelhada que só lia o que interessava. Diz que num tempo ele foi pego num desafio do rei de Vila Bela da Santíssima Trindade, em Mato Grosso, que prometeu enforcar Juca se ele não respondesse 3 perguntas de sabedoria. Juca, qual o melhor lado da galinha? Os ovos, seu rei. É dali que sai o sustento. E o que se come com sal e gordura? Tudo que é bom. O rei já estava ficando danado, doido para enforcar o cabra, mas Juca tinha sempre uma saída. Até que o rei botou uma placa: quem não tiver nada para fazer que vá cagar na praça. Juca pegou isso como ordem. No outro dia, abaixou as calças no meio da praça de Floriano com um facão na cintura. Quando o guarda veio impedir, ele puxou a placa e mostrou: tá escrito aqui, ó, palavra de rei não volta atrás. O guarda ficou sem ação. Voltou para o rei, que mandou inverter a ordem: cague-se na casa de Juca. Pois o cabra pegou a placa de novo, ficou escondido com o facão e quando o guarda foi cumprir a ordem, quase sai sem o couro da bunda. Por fim, o rei jurou: a próxima vez que Juca não responder, morre enforcado. Mas tem direito a um último desejo. O desejo? Quero ser enforcado no galho de uma árvore do meu gosto. Passaram o dia todo em busca de uma árvore que agradasse ao danado. De Teresina a Barra do Garças, nada servia. Até que ele apontou: ali, um pé de couve murcha, atrás da casa da minha tia. Amarraram a corda, mas toda vez que puxavam, a couve arrebentava. Foi tanto arrasta-pé que o rei desistiu. E assim, senhor Alírio e Juca do Barro Preto viraram lenda. Diz o povo que se esses 2 tivessem nascido em Brasília, já tinha dado nó no Congresso, vendido a Câmara e trocado os ministérios por bode. E eu não boto minha mão no fogo, mas que essa história corre por aí igual vento de verão. Ah, isso corre.
Zé Pedrinho trabalhava na fazenda do seu Candido, homem ranzinza, dono de gado e das terras de São João do Piauí. O tal do Candido tinha uma filha bonita que se chamava Maria Doralice, cabra bamba que a moçada da redondeza só falava dela. O Zé Pedrinho, coitado, se apaixonou daquelas de primeira. Só que a sinhazinha Maria Doralice era muito fina, gostava de dançar forró no arraial, mas escondido namorava com o vaqueiro da fazenda, o tal do Pedro Caetano, homem bicho do mato, cabra da terra, que tocava gado e ainda dava umas cantadas pra moça na calada da noite. O Candido, pai da moça, desconfiou logo das safadezas e veio com aquele aviso de quem manda na casa. Seu Pedro Caetano, se tá namorando minha filha, não bota o pé aqui na fazenda que eu mando te mandar embora antes que o sol desça lá no cerrado. Pedro Caetano, malandro e valente, não se intimidou. Seu Cândido, se o senhor mandar embora eu não saio sem levar minha Maria Doralice junto, e ninguém vai impedir. E assim o namoro foi se ajeitando às escondidas, com o Pedro dando o maior jeitinho para chegar na janela do quarto da Maria e trocar uns papos de amor. Um dia, Pedro chegou todo arriado para conversar com o Zé Pedrinho, que era compadre dele, e lhe dava uns conselhos. Ô Zé, não é que eu tô querendo casar com a Maria Doralice? Se o pai dela disser não, a gente foge noite dessas. Mas se disser sim, eu fico cuidando do gado na fazenda e tudo mais. Zé Pedrinho, que era boca suja e cheio de graça, falou: rapaz, isso aí é coisa séria. Mas se ele disser não, eu te ajudo na fuga. Não deixa ela na mão, não. No dia seguinte, Pedro, com o coração na mão, foi lá falar com o seu Candido. Seu Candido, eu quero casar com a sua filha, tô falando em casamento mesmo. E o velho, rabugento que só ele, respondeu logo de cara: minha filha não é para casar com vaqueiro, não. Ela vai casar com um homem de posses, de família boa, de outro fazendeiro, não com você, que só sabe andar no sol quente e cuidar de bicho. Pedro, que não se abalava fácil, retrucou: pois então, seu Candido, eu cuido do gado, mas quem vai cuidar da sua filha sou eu, e muito bem cuidado. O velho bufou, fez cara feia, mas não disse mais nada. Quando a noite caiu, Pedro pegou o cavalo, selou na maior pressa e foi até a janela da moça. Ela, esperta que só ela, já estava esperando com a bolsa cheia de dinheiro, um punhado de roupa e o coração batendo forte feito tambor. Montaram os dois na garupa e partiram noite adentro, atravessando a rodovia BR-343 com a lua iluminando o caminho, deixando para trás o juízo do seu Candido. No dia seguinte, a Maria Doralice olhou para trás e falou: oxente, meu pai vem vindo atrás, parece até um raio de fogo, só falta vir com relâmpago. Pedro, todo macho, disse: se ele quiser vir, que venha, mas eu tô com meu 44 na cintura e não tenho medo de nada. Quando o Candido chegou perto, ele falou: eu vou descer do cavalo, você vai puxar o cavalo para mais longe e se esconder no mato. Se eu atirar, que ele acerte a mim e não a você. Mas se você atirar e errar, eu te mato. Pedro sacou o rifle com um olhar de valentão e ficou esperando. Quando os dois se encontraram, o Candido falou firme: eu vim matar você, cabra safado. Pedro respondeu com um sorriso maroto: matar eu? Se você me matar, você mata um homem. Mas antes disso, eu te mato e te deixo de molho. A confusão quase começou, mas o Cândido pensou melhor e, vendo que o Pedro estava firme, perguntou: pois então, o que queres comigo? Pedro respondeu: eu roubei sua filha, pai, e vou casar com ela. Se você concordar, um dia eu volto para a fazenda e a gente faz as pazes. Se não, nunca mais você vai ver ela. O Candido, que era bruto, mas tinha coração, baixou o rifle e falou: pois vamos conversar. Você vai levar minha filha para casar e quando completar 30 dias de casado, volta aqui para a fazenda. Eu farei festa, pagarei tudo, e se quiser morar aqui, será tratado como dono. Pedro sorriu de orelha a orelha e voltou para casa com a Maria Doralice, os dois cheios de esperança. Na cidade, o pai de Pedro, velho fazendeiro das bandas de José de Freitas, ficou meio desconfiado, mas ao ouvir a história, apoiou o genro. O casamento foi marcado, feito no cartório com direito a festa, forró e até fogueira para espantar mal-olhado. Depois de um ano de casamento, Pedro levou a esposa para conhecer o pai, que recebeu os dois de braços abertos
com muita carne de bode, rapadura e um baita forró pé de serra. E assim foi que o Zé Pedrinho, Pedro Caetano e Maria Doralice viraram exemplo de coragem, amor e jeitinho matuto que só o povo do sertão sabe ter. Se ajeita aí que vou te contar esse caos arretado do cabra mais valente que eu já ouvi falar. O Tertuliano das Galinhas, um matuto que nasceu e se criou lá nas bandas de São Raimundo Nonato, no Piauí, mas que rodou esse Brasilzão afora, enfrentando tudo que era bicho do capeta, criatura do mato e até assombração de encher o couro de medo. O Tertuliano, hoje com seus 48 anos de pura valentia, era daqueles homens que não tem medo nem de onça com fome. Forte feito boi manso, jeitos de vaqueiro danado, sempre armado até os dentes, com seu facão afiado que cortava até pensamento ruim, um revólver calibre 38 na cintura e uma espingarda calibre 12 para fazer barulho e dar respeito. Pois esse cabra danado foi trabalhar no Pará, numa fazenda grande lá em Redenção, do coronel Joaquim Alves, um homem mais rico que bode gordo em Pasto Verde. O Tertuliano era motorista do caminhão que levava a mercadoria da cidade para a fazenda e da fazenda para a cidade, rodando numa estrada que mais parecia boca do inferno. Esse tal caminho era famoso por ser assombrado por um monstro que o povo chamava de lubizão. Diziam as pessoas que ele era uma fera das matas, com chifres, olhos de fogo e pelagem preta como breu, que corria atrás dos caminhões feito gente braba e não dava trégua. O coronel, homem sábio, sempre dava um conselho. Tertuliano, cabra, quando for voltar da cidade à noite, cuidado com esse trecho do lubizão. Eu já perdi 2 vaqueiros por aí, mas o Tertuliano, com a coragem estampada no rosto, respondia firme. Patrão, eu não sou homem de fugir de bicho. Se o lubizão vier, eu tô pronto para arrumar briga. Numa tarde quente, o Tertuliano saiu da cidade lá pelas 4 horas, com o sol caindo manso no horizonte. Já tinha descarregado tudo, ajeitado as mercadorias, falado com o povo da fazenda e carregado as compras para voltar. Quando entrou naquele trecho estreito e fechado pela mata, o cabra sentiu o cabelo arrepiar. O céu já estava quase escuro, a noite começava a vestir a terra. De repente, um clarão vermelho atravessou a mata. Parecia sol, mas era uma luz que dava medo. E veio uma voz rouca, grave, que parecia sussurrar dentro do vento. Hoje é o dia de eu te pegar, cabra da peste. O Tertuliano, homem destemido, pisou fundo no acelerador, mas o caminhão parecia grudar no barro, como se a estrada não quisesse deixá-lo passar. Atrás dele, o tal lubizão vinha grudado feito teimoso, um bicho com 7 chifres na cabeça, olhos do tamanho de bala de canhão, pelagem preta e grossa como couro velho e um jeito meio macaco, meio cavalo danado. O cabra não pensou 2 vezes. Abriu a porta do caminhão, puxou o revólver 38 da cintura e sacou a espingarda 12 debaixo do banco. Chegou por fora, sem se arriscar perto da grade do caminhão, e disparou 2 tiros certeiros no peito do bicho. Bum! Bum! Que cambaleou, mas não caiu. O monstro, bravo da vida, avançou com toda a força. Tertuliano meteu mais um tiro no coração do bicho. O lubizão soltou um grito que parecia trovão e sumiu na mata, derrubando tudo que encontrava. O coração do cabra batia acelerado, parecia que ia saltar do peito. Recarregou as armas, chamou os cachorros, que até então estavam quietos, sem querer se meter, e seguiu viagem. Quando chegou na fazenda, o coronel Joaquim Alves ficou com a cara amarrada, quase que cego de tanto susto. Tertuliano, se esse bicho era mesmo o lubizão e você acertou 2 tiros nele, acho que ele vai pensar 2 vezes antes de aparecer de novo. Aquela noite foi uma sinfonia de latidos e gritos de medo. Os cachorros latiam feito gente louca, o gado corria assustado para todo lado e os homens ficaram acordados com as armas nas mãos, esperando o bicho voltar. E não demorou não. O tal lubizão voltou maior e mais furioso que nunca. Foram uns 10 tiros seguidos até que o monstro caiu, morto. Mas aí que o cabra ficou ainda mais cabreiro. Quando foram olhar o bicho morto, da cintura para cima era gente, com cara, braços e tudo.
Da cintura para baixo era um animal selvagem, com pelos, patas de jumento e os chifres enormes, daqueles que dava para pendurar rede. O povo da fazenda fez uma fogueira grande, queimou o bicho e jurou que nunca mais veria um ser daquele na vida. Mas a coragem de Tertuliano não deixava ele sossegar. O cabra pegou estrada, foi rodar pelo Goiás, chegando lá em Mineiros, numa fazenda do senhor Antônio das Couves. Diziam que lá tinha uma fera que nem cabeça tinha, a tal mula sem cabeça, que soltava fogo pelo pescoço e fazia barulho de trovão quando corria. Um dia, Tertuliano foi cuidar do gado e deu de cara com a tal mula. O cavalo dele, um mangueirão forte, parou de repente e só ficou olhando. Sem perder tempo, o cabra sacou a espingarda 12 e meteu bala na fera. A mula gritou feito gente, caiu no chão e não levantou mais. Com o facão na mão, Tertuliano cortou o pescoço da mula e ela calou a boca de vez. Assustado, o homem falou pro patrão: "Moço, acho que fiz besteira. Matei a mula sem cabeça." O patrão riu, ajeitou o chapéu e disse: "Se não quer mais trabalhar com isso, eu te pago passagem, 50.000 cruzeiros e uma banda de bode para viagem." Tertuliano, que não era bobo, aceitou a oferta. Pegou seu dinheiro, uma banda de bode gordo e seguiu viagem, passando pela Bahia até voltar para o seu Piauí querido, onde hoje conta esse causo que dá medo e admiração junto. E assim vai a vida do Tertuliano, cabra valente que enfrenta a criatura do mato, assombração e tudo mais, com uma coragem que só o matuto nordestino tem. Um causão que só de ouvir dá vontade de rir, se arrepiar e botar o pensamento para funcionar. Essa história é de um cabra chamado João do Neco, morador das Bandas de Picos, lá no Piauí, um homem que virou chefe da cidade de Santa Luzia do Paruá, lá no Maranhão. O homem era conhecido por todo canto como Coronel João do Neco, um cabra forte, mandão, daqueles que fazia chover e tirar poeira da rua só com o olhar. Pois era uma época em que as coisas estavam meio complicadas. O bicho pegava, a guerra com os estrangeiros estava pegando fogo, e o povo precisava de coragem, liderança e mais um bocado de bala para segurar a onda. João do Neco, que já estava casado com uma mulher boa demais chamada Maria Juvina, era o chefe da cidade e o único que tinha cacife para organizar a defesa da vila contra a invasão de mais de 2 milhões de estrangeiros, enquanto ele e seu povo tinham só 1 milhão para se virar. Maria Juvina era dessas mulheres que o povo chama de santa, não só porque ajudava todo mundo, mas porque tinha um coração de ouro e uma fé que fazia milagres acontecerem em Santa Luzia do Paruá. O problema é que João do Neco, antes de partir para a guerra, deixou a esposa aos cuidados de um criado chamado Gabiru, um sujeito com fama de enrolado, mas que jurou lealdade. Antes de ir, o coronel deu uma bronca daquelas em Gabiru. "Oxente, tu cuida da minha mulher que nem se fosse tua mãe, e se eu voltar e ouvir que tu fez alguma besteira com ela, juro que tu não escapa não." Gabiru deu aquele sorriso de quem não ia se preocupar, mas já estava pensando numa forma de aproveitar a situação. Passou 1 ano, passaram 2, e João do Neco, ainda montado no seu cavalo alazão, longe das terras de Santa Luzia, mandava notícias pelo correio da guerra, dizendo que tudo ia dar certo. Só que Gabiru, que não tinha a menor intenção de cuidar direito da Maria Juvina, tentou dar em cima dela, fazendo uma cantada meio torta. "Ô Maria Juvina, aqui é Gabiru, teu criado fiel, que não te esquece não. Agora que o chefe foi guerrear com os gringos, tu podia me dar um sinal, um carinho, me entregar teu coração?" Maria Juvina, com a paciência que só mulher de coragem tem, respondeu assim: "Cabra safado, meu coração é só do meu marido João do Neco, e se tu encostar em mim, eu te arrebento com um facão." Mas Gabiru, que não estava para brincadeira, perdeu a cabeça. "Então fica preso, porque eu não vou deixar você passar essa vida todinha sem me pertencer." E assim botou Maria Juvina numa cela da própria casa do coronel. Um quarto de castigo, mas com tranca, onde só faltava o carrasco. Na prisão, a barriga de Maria Juvina cresceu e ela teve um menino, que chamaram de Iremar. Nome forte, que parecia já prenunciar a coragem que o menino teria. Gabiru, que não parava de passar por ali para atormentar, voltou a dizer: "Maria Juvina, agora que teu marido foi embora, aceita logo o meu amor e me dá teu coração, ou tu e o menino vão se danar." Mas a mulher, firme e forte, não arredava pé.
Nessa situação, quem visitava a presa era Dona Berti, uma amiga velha, que levava comida, água e esperança para Maria Juvina. Maria, cuidado com esse tal de Gabiru, dizia Dona Berti. Ele é perigoso, mas não se entrega não, que a justiça há de chegar. Maria Juvina, num gesto de fé, escreveu uma carta e pediu para Dona Berti guardar bem. Meu querido João do Neco, meu coração é teu, mas esse Gabiru é um desgraçado que quer acabar comigo e com nosso filho Iremar. Peço que quando voltares, veja esta carta e faça justiça. Eu morro com a honra limpa e o peito cheio de coragem. Numa noite de lua minguante, Gabiru voltou com uma proposta final. Maria Juvina, se tu não me amares, tu morre hoje. Ela, com a voz firme, respondeu: eu morro com minha honra, mas nem um minuto te entrego meu coração, seu miserável. E logo chegaram 2 capangas de Gabiru, os famosos Zébio e Simão, com seus revólveres 44 e espadas na mão, para dar fim à história. Mas não contavam com o cachorro Pensamento, um vira-lata esperto que era mais que um cão. Era o policial do coronel, o fiscal dos malandros. Quando os 2 bandidos tentaram tomar o menino Iremar dos braços da mãe, o cachorro Pensamento deu um salto, mordeu as gargantas dos 2 e pôs eles no chão. Foi uma luta arretada, mas no fim, Zébio e Simão ficaram no cemitério dos maus. Com os capangas mortos, Pensamento latiu 3 vezes, chamou Maria Juvina para segui-lo e, com o menino no colo, entraram numa caverna escondida na mata. Uma furna que só quem tinha coragem conhecia. Lá dentro, entre penumbra e silêncio, encontraram uma corça mansa que dava leite para o menino mamasse, como se fosse uma mãe de verdade. O menino, chamado Iremar, se criou com a corça, forte e saudável. Quando João do Neco voltou da guerra, desconfiado, foi até a furna, chamou: Maria Juvina, tu tá aí? Aqui, meu amor, sou eu, respondeu a mulher, quase nua, escondida. Ele trouxe roupas, abraços, beijos e decidiu tirar a família dali, trazendo a esposa e o menino de volta para Santa Luzia do Paruá. Mas o coronel sabia que a história não terminava aí. Quando chegou em casa, mandou trancar Gabiru na mesma prisão onde prendera Maria Juvina e perguntou: quem foram os que mandaste para matar minha mulher? Gabiru, com medo da própria sombra, disse que foram Zébio e Simão, mas que nunca mais tinham voltado. Depois de uma semana na prisão, Gabiru, desesperado, disse: eu acredito que minha mulher tá viva e eu tô lascado. João do Neco não quis mais saber e resolveu juntar seus amigos, os policiais e parentes, e organizar uma caçada para tirar Maria Juvina da caverna. Durante a caçada, João do Neco se afastou dos demais, e foi quando viu o menino Iremar pulando da gruta e se escondendo atrás de uma árvore. Esse é meu filho, exclamou. Ele chamou a mulher, que o recebeu com lágrimas e esperança. O menino, assustado, foi acolhido nos braços do pai. De volta à vila, João do Neco falou firme: agora minha mulher vai tomar o brilho que tinha de primeiro. Maria Juvina viveu até os 110 anos, cheia de saúde, fé e histórias para contar. Gabiru, ao saber que o coronel tinha recuperado a família, ficou tão desolado que, com a corrente da prisão, enforcou-se e morreu. Maria Juvina, que era boa de coração, ainda mandou rezar missa pelo miserável, porque mesmo bandido, a alma merece descanso. E assim termina o causão do coronel João do Neco, que enfrentou guerra, traição e conseguiu salvar a sua rainha e o futuro do seu povo, sempre com fé, coragem e o cachorro Pensamento do seu lado.